Quando a gente caminha pelas distribuições eletrônicas, a gente vai se deparando com novidades. Então, as distribuições daqueles elementos químicos que possuem menos elétrons, elas não apresentam maiores dificuldades. O problema vai surgindo conforme nós vamos seguindo para distribuições maiores. Quando o elemento químico vai chegando em lugares do diagrama de Linus Pauling e até então você não tinha chegado. É muito comum quando o aluno chega no subnível 3P e ele queira pular para o subnível 3D, desconsiderando tudo o que a gente fala sobre o diagrama de Linus Pauling. Então, a gente fala tanto, a gente repete tanto, o diagrama de Linus Pauling é o seu mapa. Siga o diagrama de Linus Pauling, não invente. Ele tem que estar ao seu lado. Você vai seguir do 1S para o 2S, do 2S para o 2P, do 2P para o 3S, do 3S para o 3P. Mas quando você chega no subnível 3P, o diagrama te diz, siga a flecha te diz para ir para baixo. Tem aluno que vai para o lado. Se a flecha te diz para ir para baixo, o que você deve entender? Você deve seguir o diagrama. E o diagrama recomeça na outra flecha. E aí você passa pelo 4S, depois pelo 3D. Esse diagrama, então, ele nos mostra os subníveis numa ordem crescente de energia. Você vai de um subnível, depois para outro que tem um pouquinho mais de energia que ele, depois para outro que tem um pouquinho mais de energia que ele, e assim você vai gradativamente passando de energia para energia maior. Você tem que respeitar isso. E se você não respeitar isso daí, nada vai dar certo. Vamos lá. Uma vez que você pare de teimar, pare de querer que seja preenchido todo o terceiro nível para daí começar o quarto nível. Se você parar de teimar de fazer isso, se você aceitar, coloca na sua cabeça, seu cérebro tem que aceitar. Você tem que seguir o diagrama. O diagrama ele faz assim, ó. Tá? Aí você vai ter a distribuição eletrônica. Lembrando que a distribuição eletrônica também é conhecida como configuração eletrônica. Muito bem. Você fez a distribuição eletrônica do seu elemento. Você colocou os elétrons nos seus devidos lugares. Ok. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai localizar qual a maior camada por onde esse átomo colocou elétron. Às vezes ele colocou o elétron só na primeira camada, às vezes na primeira e na segunda, às vezes na primeira, na segunda e na terceira. Então, depende até que nível ele foi na sua eletrosfera. Qual o maior nível que um átomo atingiu na sua distribuição eletrônica? Os átomos possuem todos os níveis, mas qual o maior nível que ele atingiu? Ele passa pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3, pelo nível 4. Então, o maior nível que ele atingiu é o 4. Ele passa pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3. Então, o maior nível que ele atingiu é o 3. Mas esse maior nível que ele atinge, nós chamamos de nível de valência. Às vezes, ele passa pelo nível 5 e retorna para o nível 4. Mas o maior nível que ele passou foi o nível 5. Essas coisas acontecem
quando você vai indo para átomos com um maior número de elétrons. Por que acontece isso? Porque Linus Pauling pegou os subníveis da eletrosfera, entenda subníveis como lugares da eletrosfera. Lugares que é impossível definir onde exatamente estão. Pense que os subníveis são lugares da eletrosfera. Linus Pauling calculou a energia de cada subnível e colocou-os em ordem crescente de energia no seu diagrama. Muito bem. O que acontece? Existe subnível que está num nível acima, que tem uma energia menor do que determinado subnível de um nível abaixo. No diagrama de Linus Pauling, quem vai aparecer primeiro? A ordem é crescente em energia. Então, embora seja de um nível maior, aquele subnível ocupará, no diagrama de Linus Pauling, uma posição anterior. Então, é esse o motivo. Repito, o diagrama de Linus Pauling coloca você em ordem crescente de energia. Vai aumentando a energia. De forma que, qual o subnível de maior energia de um átomo? É só você pegar a distribuição eletrônica, que você seguiu a ordem pelo diagrama de Linus Pauling. O último subnível será o subnível mais energético. Por esta razão. Porque o diagrama te dá os subníveis em ordem crescente de energia. Então, seguindo o diagrama de Pauling, o último subnível é aquele de maior energia. Esse subnível, ele tem o nome de subnível mais energético. E digo mais uma coisa aqui, aproveitando. O último elétron que você coloca na sua distribuição, ele se chama elétron de diferenciação, porque se você pensar, é ele que diferencia esse átomo do elemento anterior e o elemento próximo, né? A posição dele, se você descrever esse último elétron, o elétron de diferenciação, você consegue determinar de que átomo você está falando, né? Para você ver a importância dele. Agora vamos lá. A tabela é dividida em blocos. Bloco S, D, P e F. Veja que quando se divide a tabela periódica em blocos, você logo se lembra que isso são nomes de subníveis. Então aí fica claro que existe uma relação entre distribuição eletrônica e tabela periódica. O bloco que o elemento se encontra, esse bloco em que o elemento se encontra na tabela, ele é determinado pelo seguinte: o seu subnível mais energético é de que tipo? É do tipo S, P, D ou F? Muito bem. Isso te diz o bloco na tabela periódica do elemento químico correspondente. Quando você faz a distribuição eletrônica de um átomo, e essa distribuição termina no subnível 3D, significa que ele é do bloco D da tabela periódica. Em muitos vídeos eu mostro para vocês a tabela dos blocos da tabela. O bloco D é o bloco que está lá no meio da tabela. Mas uma coisa que é sempre bom você lembrar: as colunas da tabela periódica são chamadas de famílias. E aí uma coisa muito simples: famílias mais altas do tipo A, famílias mais baixas do tipo B. Não que seja por isso que chama A e B, mas bate, dá para lembrar. Então quem é do bloco D é família do tipo B. Quem é do bloco S ou P é família do tipo A. Quem é do bloco F é de família B também.
esse bloco é super importante. Pois quando você vê o bloco do elemento na tabela periódica, você consegue determinar o tipo de família desse elemento. Se ele é de família A ou se ele é de família B. Anota aí. Quem é de família A é chamado elemento representativo. Quem é de família B é chamado elemento de transição. No ensino médio e vestibulares, toda essa parte da atomística, ligações químicas, só estão envolvidos, no ensino médio e até o vestibular, só estão envolvidos elementos representativos. O que é importante disso? Se você sabe que um elemento químico é de família do tipo A, você poderá seguir a seguinte regra. O maior nível que ele atinge é o seu nível de valência. O número de elétrons que ele tem no nível de valência vai te dizer o número da família. Isso só vale para elemento representativo. Mas é muito forte, é muito boa essa regra. É muito valiosa, te leva a conseguir uma rapidez nos seus estudos de química, na sua vida como químico, se você vai para a área de química. Por quê? Vamos pensar um pouco. Você tem uma tabela periódica na sua mão. E aí eu te falo, vai no elemento químico sódio, Na, do latim, natrum, ok? Você vai lá e vai encontrar que ele está na família 1A. Você vai olhar a coluna lá em cima e vai ver que ele é da família 1A. Aí você pensa, ele é representativo, ele é de família do tipo A. O número da família dele foi tirado da onde? Do número de elétrons da última camada dele. Consequentemente, sem fazer a distribuição eletrônica, com toda a rapidez, você vai me dizer, ele tem um elétron na sua última camada. Então, é aí que está o maior ganho de todos. Os elementos representativos são o principal alvo nos estudos de ensino médio, vestibulares e até boa parte dos estudos mesmo em nível universitário. Eu digo para vocês também, em nível técnico também, os elementos representativos são o principal alvo. Então, vendo a família do cara, você sabe quantos elétrons ele tem na sua última camada. Mas por que a última camada é tão importante? Pergunta aí para Linus Pauling. Linus Pauling nos ensinou. A química é a ciência da última camada. Alguém vai dizer, mas eu discordo disso. Tudo bem, discorde. Mas Linus Pauling foi prêmio Nobel de Química. E, diga-se de passagem, também foi prêmio Nobel da Paz. Foi considerado o maior químico da história. Mas se você quer discordar dele, tudo bem. O que ele quer dizer com isso? É que nós até comentamos algo sobre o núcleo, estudamos de forma superficial, mas o núcleo atômico é algo para uma outra ciência, a ciência nuclear, que envolve de fato químicos e físicos, principalmente físicos. É uma ciência muito mais de cálculos do que de coisas que podem ser descritas, sequer mesmo em gráficos. É muito complicado a ciência nuclear, tá? Por que então só a última camada? Por que Linus Pauling não poderia dizer, pelo menos, que a química é a ciência da eletrosfera inteira para nos dar mais espaço? É porque, veja, os elétrons das camadas internas não interferem muito na nossa vida de química. Mas não é que não tem interferência alguma, é óbvio. E quando você faz cálculos químicos e vai lá determinar massas, você está falando de uma massa que fundamentalmente vem do núcleo dos átomos. Quando você pega na tabela periódica valores de massa atômica dos elementos, esses valores foram calculados baseados no que é o núcleo dos átomos. É óbvio que por tabela, é óbvio que sim. Mas o que Linus Pauling nos alerta
é que quase tudo na química se explica na última camada. Na química, nós fundamentalmente estudamos reações químicas. Reações químicas são a quebra de ligações e formação de novas ligações. Mais ou menos, é isso que é uma reação química. Então, na química, tudo gira. Na química, tudo gira em torno de ligações químicas. E as ligações ocorrem na última camada. Por quê? Porque, olha, quando dois átomos se aproximam, qual é a primeira parte deles que se encontra? A última camada. É ali que eles fazem a negociação deles, que é a ligação química. Veja, na última camada. Então, a situação da última camada de um átomo é que vai determinar como é que ele vai se comportar nas ligações químicas. Existe uma coisa chamada valência. Veja que valência é um termo na química que está sempre relacionado a coisas da ligação química. Por que, então, o nível de valência? Porque é o nível onde ocorre a ligação química. Número de elétrons de valência é o número de elétrons que está no átomo ali disponível para ligações químicas. Mas, basicamente, número de elétrons de valência é porque é o número de elétrons do nível de valência. Veja, então, se você sabe o número de elétrons de valência, você nem precisa da distribuição eletrônica inteira. E alguns elementos, com o tempo, você vai até decorar a família deles, o que vai te dar automaticamente o número de elétrons de valência dele. Veja você, pegue sua tabela periódica agora e acompanhe o que eu vou te dizer. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Isso, o pessoal antigamente, quando o vestibular exigia decoreba, o pessoal decorava com a seguinte frase: li na cama Robinson Crusoe francês. Hoje, o vestibular não exige mais isso, ele te dá a tabela na capa dele, porque sabemos, né, que não é a capacidade de decorar que faz alguém um melhor estudante. Então, mesmo o vestibular da FUVEST, do ITA, te dão uma tabela de presente. Tá? Veja a família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Rato. Então, você percebe que dá para você ter isso de cor. O vestibular não te cobra. Mas se você sabe de cor e não usa o tempo de abrir todas as folhas, ir à contracapa do vestibular para ver a tabela, você ganha aí segundos preciosos nesse evento que a humanidade inventou, que se chama vestibular. Ok? É um evento que nos deixa muito preocupados e exige muita estratégia. Uma delas é essa. Saber famílias de cor pode te ajudar nessa rapidez. E também, lógico, em concursos públicos. Veja que todo mundo que é da família 2A tem 2 elétrons na última camada. Quem é da família 1A tem 1 elétron na última camada. Agora, fique atento a uma outra coisa. Há apelidos especiais nas famílias. Quem é da família 1A é chamado metal alcalino. A família 2A é a família dos metais alcalino-terrosos. A família 3A, ela não tem um nome especial. Quando uma família não tem um nome especial, ela é chamada assim, família do... Aí você cita o primeiro elemento dela. Essa aí seria a família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, 7A e 8A tem nomes especiais. Vamos lá. 6A, família dos calcogênios. 7A, família dos halogênios. 8A, família dos gases nobres. 8A, também conhecida como família 0. Então, se, por exemplo, você está lidando com o flúor num exercício, flúor, de que família é o flúor? A frase, não fui eu que inventei, frase que há muito tempo existe para se decorar a família do flúor é: ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Então, você tem aí
flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Esses caras são da família 7A, família dos halogênios. Halogênio quer dizer formadores de sais. As substâncias químicas do grupo dos sais contém um desses caras sempre. Então, sabendo disso, você sabe que o flúor tem 7 elétrons na última camada. Você já tem essa informação sem precisar fazer toda a distribuição eletrônica. E outra, se você sabe de cor isso, imagina a rapidez, imagina o tempo que você ganhou nessa questão. 6A. Olha, a 6A é a mais fácil de ser decorada, porque ela já vem pronta, né, a frase, né? Os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Todos esses caras têm 6 elétrons na última camada. E aí, na outra frase aí, tem algumas aí que eu até posso colocar aí umas minhas. Todas essas que eu falei aqui são conhecidas historicamente. Depois eu fiz umas frases para mim, eu gosto de saber a tabela de cor inteira, inclusive as linhas, né? Fiz frases também. Então, na família 5A, eu coloco a seguinte frase, é a família do nitrogênio. Nenhum professor assa sobra de bisteca. Então aí você tem, né, nitrogênio, fósforo, nenhum professor assa, sobra, o USB é o antimônio, de bisteca, que é o bismuto. Veja, e todas essas frases aí vão levando você ao conhecimento da tabela periódica como um todo.